E aproveitando a estreia de Elementos nos cinemas, a curadoria do podcast dessa semana traz dicas de filmes em animação computadorizada, em CGI, como a Pixar popularizou, como é Elementos, mas que não só eles que fazem, né? Outros estúdios fazem também. Apesar que a Pixar vai acabar dominando a nossa seleção, como você vai ver. E o Miguel continua aqui conosco para contar quais são os filmes animados em CGI favoritos dele, para dar essas dicas para vocês. E todos, obviamente, disponíveis para assistir nas plataformas de streaming. Então fica fácil para você botar na sua plataforma favorita. Estão todos no Disney Plus, não tem segredo. E o Miguel, como convidado, começa com a curadoria da primeira dica dele. Qual que é, Miguel? Olha, a minha primeira dica que eu acho que para você, se você quiser embarcar no mundo da Pixar, com certeza é Os Incríveis. É um filme que realmente marcou a minha, não vou dizer infância, mas a minha, quando eu era menor, que ele estreou em 2004, né, nos cinemas. Então ele é um filme que realmente veio num embalo, né, dos filmes animados, né, para família, né, foi um dos lançamentos daí da Pixar que mais movimentou bilheteria e entrou mesmo aqui no imaginário popular. E acompanha aí a família incrível, que é liderado pelo senhor Pera, né, o Roberto Pera, que tem aí a tradução brasileira é maravilhosa para esse filme. E que tem aí, a gente descobre, na verdade, os filhos descobrem que os pais foram super-heróis muito famosos, né? E aí eles têm que lidar com um vilão que é do passado aí do senhor incrível, e aí muda completamente a forma que a família se relaciona, né. Então acho que foi um filme que realmente marcou bastante, teve uma sequência em 2018, então tá todo mundo na expectativa que talvez tenha Os Incríveis 3. Eu imagino que se eles forem fazer, eles vão ter que deixar as crianças maiores, ia ser maravilhoso agora ver o pessoal, eh, adolescente, né, ia ser muito interessante e como o Renan falou, tá disponível no Disney Plus, os 2 filmes, então a minha primeira recomendação aí da tarde. Os Incríveis, com perdão do trocadilho, é um filme incrível e ele antecipa muito dessa febre dos super-heróis. Já tinha começado, né? Tinha tido os filmes do Homem-Aranha, dos X-Men, Blade e tudo mais, mas não tava essa febre que a gente tem hoje em dia. E uma curiosidade do meu lado, e adicionando o que o Miguel comentou, é que Os Incríveis, ele é uma mistura do Quarteto Fantástico, que é a família heróica da Marvel, que teve algumas adaptações já pro cinema, e com Watchmen. Se você reparar bem, tem vários elementos de Watchmen, que é um clássico do Alan Moore dos quadrinhos, obviamente um clássico adulto, uma história que também foi adaptada pelo Zack Snyder em versão live action. E Os Incríveis é uma versão para a família, para todas as idades de Watchmen. Tem os super-heróis do passado que se aposentam por pressão do governo, que depois retornam, tal. E aí nesse retorno vira que meio que um quarteto fantástico, assim. Para quem conhece um pouco mais de quadrinhos e quiser rever Os Incríveis, tendo como parâmetro essas duas referências, talvez encontre características diferentes no filme que não tenha percebido, né? Mas como o Miguel disse, Os Incríveis está no do Disney Plus, um ótimo filme para assistir. A minha primeira sugestão nessa curadoria aqui é Toy Story, de 1995, e é um filme marcante porque foi a primeira animação computadorizada longa-metragem que estreou nos cinemas, né? Foi o primeiro filme da Pixar também, e foi anos e anos de envolvimento, foi o grande projeto que eles tiveram para mesmo romper essa barreira que ninguém tinha feito um filme totalmente em CGI para cinema, né? Tanto é que por isso que são brinquedos, porque era mais fácil naquele momento de produção fazer brinquedos em computação gráfica que fossem mais verossímeis do que de repente pessoas. Se você reparar, o primeiro Toy Story quase não aparecem humanos, né? É basicamente nos brinquedos ali. E o filme, acho que todo mundo conhece a história, mas para quem não conhece, né, são os brinquedos do Andy que ganham vida quando ninguém está olhando. E eles vivem um certo equilíbrio ali, uma paz que é quebrada quando chega o Buzz Lightyear, que é um brinquedo moderno e novo e que acha que é um aventureiro espacial de verdade e acaba quebrando toda essa paz que reinava ali.
Só que a partir disso começa a surgir uma grande história de amizade dele com o Woody, né, que é um brinquedinho tradicional que o Andy tinha. O filme ele tem um lado interessante que eu posso trazer aqui desse longa-metragem, que se você não reparou bem, os brinquedos que o Andy tem, em sua maioria, são aqueles tradicionaisões, assim, que não era da minha geração, né. Eu sou de 84, quando, o Toy Story foi lançado em 95, eu tinha 10 para 11 anos. Aqueles brinquedos de soldadinhos de chumbo, mesmo o Mister Potato Head não era muito da minha época. O Buzz já era, né. Então, se você perceber bem, ele é meio que o John Lasseter, que era o diretor, meio rabugento, meio que reclamando dos brinquedos modernos dos anos 90. Mas a partir disso, ele faz uma história muito legal sobre amizade, sobre união, sobre nostalgia, que ela é universal. Então, a minha dica, aliás, para quem já assistiu e agora tiver tendo os próprios filhos, sobrinhos, netos, apresentar o Toy Story para as novas gerações. É um filme que a gente tem que passar de era para era, assim, de geração para geração, porque ele é muito relevante e ele tem uma história, como eu disse, que é muito maior do que aquela geração dos anos 90 que era criança naquele momento. Toy Story, para variar, está disponível no Disney Plus. Você tem alguma coisa para comentar, Miguel? Você é mais novo que eu, né? Você acabou, acho que você não pegou muito quando Toy Story foi lançado no cinema, né? Eu peguei, nossa, foi um dos marcos, assim. Eu não lembro de ter visto no cinema, mas eu lembro que realmente foi uma coisa muito. Ah, é o primeiro filme, né? E ainda mais porque naquela época a Disney estava meio que. Era a época né, da Renascença, né, que a gente chama hoje, que eles estavam Sim. super focados em Pocahontas, Rei Leão, estavam saindo do sucesso de Aladdin. Então, meio que a galera acho que não tinha ligado caído a ficha de quão interessante que era Toy Story, né? Então, para mim é um marco do cinema, a relação do Woody com o Buzz aí, não é por nada que a gente vai ter mais um quinto filme, né? Então, para mim é um Pois dos é. melhores, para mim é uma das melhores parcerias assim do cinema, com certeza. É um dos filmes também meio queridinhos para mim também. E aproveitando que você comentou, Miguel, das animações da Renascença da Disney, para quem quiser animações clássicas em acetato e em stop motion também, no segundo episódio, o dia que tem para assistir, que o tema é a Pequena Sereia, eu trouxe uma curadoria com animações clássicas em stop motion para assistir no streaming também. Então, para quem quiser essa pegada mais original, digamos assim, de filme animado, de desenho animado, é só conferir lá. Mas, Miguel, continuando, o seu segundo filme, qual que é? Qual a sua segunda dica? Olha, a minha segunda dica talvez seja um filme não é muito, eu acho que ele tem uma fanbase muito, específica, não vou dizer que ela é grande, mas eu acho que ele é quem gosta, gosta muito e ele acaba, eh, foi um filme também bem interessante. Uma pena que ele foi lançado depois do Toy Story, então eu acho que ele não chegou a cumprir a essa expectativa, que é o Vida de Inseto, mas é um filme muito, muito legal. Ele é muito interessante em termos de foi lá que a gente consegue ver a Pixar meio que, tipo, usando a sua plataforma para contar uma história sobre mais do que ser um desenho animado para criança, né? Porque a gente acompanha aí uma colônia, né, de formiguinhas que acaba meio que sendo que eles vivem, né, sendo dominados aí por um gafanhoto que faz eles pagarem, né, as coisas. E aí uma formiga aí chama a Flick, ela vai tentar meio que juntar um bando de insetos para poder voltar a atenção, né, voltar o domínio da colônia para as formigas, né. É um filme também que foi dirigido pelo John Lasseter, né, que era o presidente da Pixar até um tempo atrás, depois saiu do estúdio envolvido por algumas questões polêmicas, mas é um filme que também que colocou aí a Pixar no mapa, né? E que também continuou a tradição aí da Pixar em trazer um filme que gerou um boca a boca, né? E aí foi bem nessa época também que a Disney estava saindo da época que a gente estava falando até agora da Renascença, né? Então é um filme bem importante para o estúdio, que não é muito lembrado, eu acho, mas é um filme que marcou também a minha infância, porque foi um filme que era uma coisa bem. Foi um grande lançamento aqui no Brasil, pelo menos que eu lembro. O Vida de Inseto ele é bem importante, porque ele é o segundo, como você estava dizendo, né? Ele é o segundo filme da Pixar
E, enquanto Toy Story foi meio que para provar um ponto de que era possível, o Vida de Inseto é para criar uma fórmula, né. Esse processo que a gente tem hoje dos filmes da Pixar, que demoram 5 anos para serem produzidos, acabou sendo sedimentado com o Vida de Inseto. Criar uma linha de chão, uma linha de fábrica de produção de vários filmes foi a partir daí. Então ele também, para quem gosta de acompanhar a produção, os bastidores do cinema, tem esse lado, também. E o Vida de Inseto ele tá disponível no Disney Plus, né, como todos os filmes da Pixar. Fica a dica de assistir porque ele é bem bacana. A minha segunda sugestão aqui é um filme que acabou esquecido no churrasco, como dizem, que é o Soul, que é um filme que foi lançado em 2020, no auge da pandemia, que por conta dos cinemas estarem fechados, acabou saindo direto no Disney Plus, sem muita atenção da Disney, porque ele não foi lançado nem naquele Premier Access, que era você pagava a parte e tal, ele foi jogado no catálogo ali, e por causa disso ele acabou não tendo o peso que ele merecia, porque é um filme muito bacana e se você não assistiu, vale ver, vale acompanhar. A história é sobre Joe, que é um pianista e músico, professor de música, apaixonado por jazz. Quando ele está próximo do sonho, de realizar o sonho de virar um músico profissional, ele sofre um acidente e ele morre, entre aspas, na verdade ele fica em coma, né? No Além Vida, ele ajuda uma alma que tá para nascer, né, e precisa encontrar sua vocação, o seu dom, né. E aí quando o Joe ajuda essa pequena alma, ele acaba, entendendo quem é ele, né, nesse processo de ajudar o pequena alminha ali, e também de encontrar o rumo para casa, ele acaba descobrindo quem ele é, né. Então é um filme lindo, sobre propósito, sobre, ensinamentos que a vida dá, sobre encontrar a vocação, sobre quem a gente é muito interessante em termos de enredo e de mensagem. Mas não é só isso não, ele visualmente ele é muito bonito, ele tem no Além Vida, assim, ele tem uma inspiração claramente na arquitetura modernista, né, que tem um grande exemplo, o Oscar Niemeyer, o brasileiro, mas tem outros nomes da arquitetura modernista, que claramente são inspirações para o visual do filme no Além Vida. E também, como é um filme sobre música, né, com um protagonista afro-americano e tudo mais, mas como é um filme sobre música, a música também é muito importante para a história. Então, quando mostra a vida dos humanos, né, a vida das pessoas que estão vivas, né, tem um jazz aconchegante, principalmente no som do Joe, né? E quando ele tá no mundo dos mortos ou no além-vida, tem um som new age, assim, moderno, bem interessante também, que casa muito com a arquitetura, com o visual. Então, é um longa-metragem com um apuro estético e sonoro muito, fora da curva, mesmo para Pixar, assim, que já tem esse apuro normalmente. Então o Soul me chamou muita atenção, por causa disso. E o Soul, ele tá disponível no Disney Plus, então se você não assistiu, fica a dica de assistir. Tem algum comentário, Miguel, sobre Soul? E o filme realmente é muito bonito, contou uma história muito bonita e é um aí que merecia um pouco mais de carinho também do público, né? Mas ele é fantástico, não tem o que palavras. E continuando, Miguel, a sua última sugestão, a sua última dica, qual que é? Voltando aí no Pete Docter, né? Que hoje ele é o grande chefe da Pixar, né? Então ele foi responsável por vários projetos e aí agora hoje ele meio que comanda o estúdio de animação e ele comandou aí o Monstros S.A., que estreou em 2001. Também foi um filme bem interessante para a história do estúdio, porque ele apresentou aí a cidade dos monstros, né? Então é mais uma vez a Pixar criando um novo mundo, apresentando uma nova história, novos personagens. E a gente conhece aí o Mike e o Sully, que são basicamente figuras super conhecidas para quem gosta de animação, que trabalham nessa fábrica de sustos, né? E que eles precisam visitar, né, o mundo humano para poder arrancar os sustos das pessoas, né? E isso gerar energia para a cidade. Então aí um dia os dois conhecem uma garotinha chamada Boo, que acaba indo para o mundo dos monstros, e aí eles acabam participando de várias aventuras e diversões e confusões pela cidade, e acabam descobrindo também uma nova forma de lidarem aí com essa relação com os humanos, no caso com a Boo, né? Aí o filme tá no Disney Plus,
E ele teve também já ele teve uma série já, que também está disponível no Disney Plus, que acompanha alguns funcionários da fábrica de monstros. E teve também um prequel, né? Um filme prequel, que foi o Universidade de Monstros, que não foi muito bem, mas realmente tem aí a Pixar quis trabalhar, né, nessa franquia, que realmente é uma das mais famosas do estúdio também, né? Então é um filme que eu super recomendo, tem piadas muito boas, acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi já numa fase um pouco mais velha, que eu entendi os duplos sentidos das piadas. Ele é uma animação para criança, mas também tem as piadas muito boas, né, para adulto, e é um marco para mim também, junto com outros filmes do estúdio. Mas Monstros S.A., conte comigo para tudo, porque é um dos grandes aí da Pixar. Isso é muito legal da Pixar, porque tem aquele enredo principal, aquele texto principal do filme que é claramente para as crianças, mas ele tem muitas camadas, ele tem muitos subtextos que só os adultos entendem. Então isso não é um problema para as crianças, não está levando nada demais para o público infantil, mas são coisinhas ali dentro da história que os adultos riem, as crianças não, e isso é muito legal porque são filmes que são realmente para a família, né? Não é um filme extremamente infantil, que também é interessante, tem o seu público, tem o seu momento, mas Pixar é para ser assistido de todas as idades e cada fase da vida você vai perceber uma coisa diferente, né? Mas para fechar minha curadoria aqui de filmes no Disney Plus, porque estão todos lá, mas esse não é um filme da Pixar, que para fechar aqui isso é diferente, que é o Festa no Céu de 2014, né? É um filme dirigido por um mexicano, pelo Jorge R. Gutierrez, e tem produção do Guilherme Del Toro, do famosíssimo diretor mexicano. Então, como ele é sobre a cultura do México, produzida por um mexicano, dirigido por um mexicano, ele vai fundo nessa cultura e nesses elementos para a gente aqui, que não está tão familiarizado com eles. O Viva a Vida é uma Festa, o Coco da Pixar, foi lançado quase na mesma época, tem muitas coisas parecidas na história, mas eu indico mais o Festa no Céu, mesmo que a animação em si não seja tão apurada, tão boa, o CGI, ainda assim ele é muito relevante, ele é muito interessante e ele vai mais fundo nessa cultura. A história é sobre o Manolo, a Maria e o Joaquim, que são amigos de infância lá no México, em San Ángel. Eles cresceram juntos e um acaba se apaixonando pelo outro, aquela coisa e tal. E um deles quer ser toureiro, o outro quer ser músico, o outro entra na vida militar e tudo mais. E aí a vida acaba afastando eles acabam se dividindo, mesmo com essa paixão. E o Manolo ele acaba morrendo, ele acaba indo para o mundo dos lembrados e o mundo dos esquecidos, que é um conceito muito bacana. Para quem não conhece a cultura do México, tem o Dia de Muertos, né? E quando a gente reza por aqueles que já morreram, para aqueles que já se foram. E dentro da história do filme, aqueles para quem a gente reza, eles ficam na terra dos lembrados. E aqueles para quem a gente não reza mais, que são esquecidos, vão para a terra dos esquecidos. E o filme traz toda essa cultura mexicana que é muito bonita sobre a vida e sobre a morte. É muito diferente, principalmente do que a gente tem aqui no Brasil. E por isso que é um filme que me interessou bastante. É uma produção da Fox, como eu disse, não é da Disney e não é da Pixar, e valoriza muito o legado. Por isso que é um filme que eu indico muito para as famílias apresentarem para os pequenos, para justamente pautarem o assunto morte. Infelizmente, isso pode chegar para a gente quando a gente é criança, para os pequenos, né? E é um assunto delicado. De repente, se você introduz por meio de uma forma lúdica, como é esse filme, ajuda a pautar o assunto e conversar com as crianças e testar a percepção delas para esse acontecimento quando ocorrer, infelizmente, ou está próximo de acontecer, ou se já aconteceu. Então, é um filme que tem dois lados. Ele tem um entretenimento, mas ele pode levar a essa discussão ou a ajudar as crianças a passar por esse momento dentro da família, né? Então, fica a dica. Como a Fox foi comprada pela Disney, Festa no Céu também está disponível no Disney Plus para assistir. Não sei, Miguel, se você tem algum comentário sobre esse filme, alguma observação?
Ah, eu acho um filme muito bonito. É um filme realmente bem tocante e que realmente acho que como é feito por um diretor mexicano, ele realmente vai a fundo na cultura mexicana, um pouco mais, raiz, né, não que a Vida é uma Festa não tenha feito esse papel, mas eu acho que o outro filme fala muito mais de uma forma muito mais interessante sobre a cultura mexicana, com certeza.